A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Qual você acha que foi o seu maior desafio de sair de jogador para treinador? Porque a gente fala muito de vendas, né? Tem aquela coisa do cara saber vender, mas às vezes o cara começa a liderar um time e ele começa a se embananar. Eu acho que um dos grandes erros que muitas empresas... E até fazem é de promover aquele cara. Exatamente. Imagina o seguinte, imagina uma confederação de um esporte como uma empresa. Uhum. Então tem lá o CEO que fala, não, eu vou promover esse jogador a treinador. Eu vou promover esse grande vendedor a gerente de vendas. E às vezes ele é um péssimo líder de pessoas, é um grande vendedor. Você perde um vendedor e não tem um líder. Então você tudo errado. Isso acontece demais nas empresas. Né? E eventualmente a gente imagina que o grande jogador será um grande treinador. São habilidades distintas, né? E vou dizer, a tendência não é que um grande jogador não possa ser, por favor, mas a tendência é que não é que seja o grande jogador, sabe por quê? Aquele jogador que não foi tão excepcional, ele tem a clara noção de que para conseguir aquilo é muito trabalho, dedicação, depende dos outros, etc, etc, etc. O grande jogador, às vezes, naquela ilusão, ele é tão talentoso que a coisa é mais natural. Eu, por exemplo, nunca cheguei num treino, faz assim. Não. Eu botava alguém para demonstrar e tal, porque não sou eu que vou demonstrar, porque eu não sou tão bom quanto aqueles que estão na seleção, mesmo que eu era um jogador ok. Então, entendeu? Quer dizer, aquilo que o jogador, um bom jogador, mas não excepcional, vive, é um processo diferente daquele que é quase que natural. Uhum. Quase que essa coisa vem e não vem naturalmente, é todo um processo. E a outra questão, e eu vejo isso aí já mais como um C-level no sentido de escolher capitães, que são líderes na quadra, um gerente aqui, eu sou o coordenador aqui, o gerente dentro da quadra, o gestor aqui do time, não é o melhor jogador, é aquele cara que se ocupa dos outros. Ele olha muito mais para o lado do que para a própria performance. Quando ele olha, por exemplo, meu filho hoje é o capitão, o Bruno é o capitão da seleção. Quando a gente fala sobre estatísticas, ele sempre olha a estatística do time. A última que ele olha é a própria. Você tem os números individuais e do time. Né? Todos os parâmetros do time. Então ele olha como é que foi o ataque geral, não o ataque individual. Como é que o time rendeu como tal. É a primeira preocupação dele. Né? E assim, ele tem realmente desenvolveu essa capacidade. Você fala um líder nato. Essa é uma das questões. Nasce líder ou se prepara? E aí? Eu acho que assim, não tem uma resposta. Esse treinador que eu falei que era o Bené, ele viu alguma coisa em mim. Porque ele botou como capitão quando eu tinha 13 anos, capitão de um time. Você vai fazer a relação, você vai tal. Então já começou a me dar atribuições, tinha uma questão de responsabilidade, que a liderança tem a ver com isso, responsabilidade pelas coisas. Ele começou a me, dotar de ferramentas, olha, com você. E minha missão, uma vez eu tinha 14, 15 anos, fui convidado pelo técnico do time adulto daquele clube a participar. E o ego falou mais alto. Poxa, eu vou lá no time adulto, imagina que craque lá no adulto. Naquele final de semana, eu deixei o meu time de 15 anos na mão. Quando eu cheguei na segunda-feira, ele falou, você não é mais o capitão do meu time. Você deixou o seu time para ir lá. Nunca mais esqueci daquilo. Tinha 14 anos, estou falando de 50, 40 tantos anos atrás. Nunca mais esqueci daquilo. Foi uma lição assim, sem dizer nada, foi um tapa, um soco na boca do meu estômago. Falei, cara, como eu errei. Então essa coisa do ego ficou na minha cabeça, como é que era aí, como é que eu fui ali mordido, o que era natural, um garoto, né, imagina, é como eu tinha para fazer. E eu deixei o meu time naquele final de semana. Ia fazer uma viagem, fazer um jogo, eu não fui, fiquei com o time, para ficar no banco do adulto, que eu não era zero importante no time adulto, era ali um complemento, que me preenche ali, era uma buchinha, preenche a vaga ali, né? Mas foi o ego. Você vê, aquilo ali para mim foi uma lição. E eu fui acumulando coisas com esse senhor, né, que ele foi me ensinando. E a coisa mais interessante é que já, velhinho, eu levava ele para assistir o treino da seleção feminina. Quando eu volto ao Brasil, eu assumo a seleção feminina. E ele ficava lá sentadinho, sempre dando umas dicas, algumas coisas, observando. Eu levava ele... Sabe aquela coisa do founder? Né? O DNA tá com o founder. Eu queria que ele visse aquilo, porque ele é o fundador da minha carreira, digamos assim. Então ele estava ali. Eu estava na gestão, mas ele era... Né? E aí... Um dia eu perguntei pra ele, porque ele era muito duro comigo às vezes. Me mandava embora do treino, brigava com meu irmão mais velho, porque eu exigia, meu irmão era mais tranquilão, ele mandava embora, Bernardinho, banho, eu tomava banho. Eu ficava com raiva dele. Eu sempre pergunto isso quando eu vou falar com as pessoas. Quem aqui não teve raiva com um treinador esporte, de um treinador, um gerente da empresa que apertou você, um professor, até papai e mamãe às vezes, né? Sim. Claro. Mas quem depois, com o tempo, não reconheceu a importância daquela pessoa na sua carreira? Com toda certeza. Principalmente quando você assume, entre aspas, o lugar dela no futuro. Quando nós criticamos nossos pais, meu pai me disse isso. Quando o Bruno nasceu, ele foi me levar no aeroporto, eu ia viajar para jogar com a seleção. Eu jogava na seleção ainda.
Mas agora você vai entender. Muitas das coisas que eu fiz você não entendia. E ficava ou com raiva, ou chateado, né? Pai está orientando e fazendo. E realmente só quando você se torna pai ou treinador. Eu costumo dizer para você, um jogador nunca vai entender a dor de um treinador quando o treinador tem que cortar alguém de um time. Você imagina cortar alguém às vésperas de uma Olimpíada. Eu falo isso na empresa. Demitir alguém é difícil, mas eu tenho que reduzir, de repente, a minha equipe, porque estão com problemas e tal. Mas há outras empresas no setor. Vamos ser uma pessoa boa, você vai tentar uma recolocação, uma indicação, uma recomendação. Seleção só tem uma. Você cortou aquela pessoa, acabou o sonho dela. E a Olimpíada só daqui a 4 anos. Entendeu? Então, assim, como é duro. Mas você só vai entender isso quando você estiver naquela posição. Então, eu fui cortado em seleções quando eu jogava. Era duro, ficava assim. Mas duro mesmo é ter que cortar alguém. É mais difícil, porque você é o responsável, de alguma forma, por, né, acabar com aquele sonho. E são 20 anos. E não é o sonho só dele, toda a família embarca um pouco nessa história. Né, Total. É duro. E quando a gente fala principalmente de montar equipes campeões, é impressionante, né? Olha pra você, parece que dá, você pegar o código genético de montar times campeões. Pra você, quais são os pilares fundamentais? Porque quem tá ouvindo a gente, por mais que tenha negócio ou não, liderar uma equipe de vendas, ou a tua família é um time, pô. Tem uma coisa que é assim, não. Mas, claro que você tem que ter um. Vamos fazer um recrutamento para montar um time. Tem aqui as nossas torcedoras aqui na arquibancada. sim. Bom, elas passaram, bom, no nível técnico, ok, o hard skill, ok, elas estão todas boas naquilo que elas, né, que nós precisamos para o nosso time, para nossa empresa, para o nosso time de vôlei. Elas têm qualidades técnicas. Legal. Qual é o primeiro elemento que a gente olha? Primeiro, aí você vai, cada um vai pegar vontade. Fome. Fome, ponto. São PHDs, conhece PHD? Uhum. Poor, Hungry, Driven. Sim. Adorei, hein? Adorei esse Então, PHD. a questão é vontade. Você não ensina. Aí você vai trazer a paixão, brilho no olhar, tal, vontade. Tem uma história que eu conto, assim, que eu gosto de contar, porque é uma história espetacular, que é do Escadinha, do Serginho, nosso líbero durante tantos anos. Espetacular. Esse é um né? cara que merece um podcast, porque ele Sim. ele é incrível. Verdade, né, gente? Ele merece, assim, é uma história linda. Ele representa muito essa fome, né? Total. Ele representa o brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Degrau por Degrau, tô aqui já fazendo, Que legal. merece pra caramba. E eu disse pra ele, não devia chamar Degrau por Degrau, devia chamar É Possível. Pra mostrar pra toda essa garotada que é possível. Com uma chance de dedicação, é possível. Você mudar de vida, transformar, né, a vida da sua família, isso e tal. E ele fez isso. Mas a história dele é o seguinte, nos primeiros treinamentos nossos, quando ele chega à seleção em 2001, né, sem acreditar que ele tá achando a seleção, quando eu preferia de São Paulo e Pirituba, chega ali, onde é que eu tô, né? E nós vamos fazer um treinamento, eu esqueci isso, na areia, a gente fazia um treinamento na areia, que é pré-temporada, né? É um piso, um terreno que te exige mais em certas coisas, então na pré-temporada é interessante, assim como ele diminui o impacto no ponto de vista do salto, né, num piso mais duro, mas também exige muito mais... base, né? Exatamente, então a gente faz muito na base, muita areia, sempre fizemos na seleção e tudo. E ele, num certo momento, do treinamento intenso, assim, ele sai, vai numa lata de lixo e vomita ali do lado, mas não fala nada, sabe? Tá ficando, vai lá, vomitou, fez assim, ó. E volta. E volta. Uau. Falei, gostei disso, cara. Fiquei quieto, não falei nada. Daqui a pouco foi de novo. E voltou, mas não disse um ai. Falei, a vontade desse garoto é a seguinte, não tem tempo feio. Isso foi 2001. Ele ficou até 2016, com 2 pinos nas costas, operou e tal. Voltou para fechar no Rio de Janeiro. E tem uma história no Rio de Janeiro, que eu vou, assim, se eu fosse falar, eu ia fazer um podcast só sobre a história dele e de tantos outros, né? Tive, assim, jogadores incríveis e pessoas e diversas, né? Você pega o interior do Rio Grande do Sul, um Gustavo, de Passo Fundo, aqueles caras ogro, sabe aquele alemãozão, vamos treinar. Ele era da geração dos 300, que eu chamo, o tempo inteiro. Ele encarnava Leônidas, sabe? Ele era o cara, assim, sabe? Então nós tínhamos isso aí. O Ricardinho, parecia aquele coisa do gênio indomável, tinha uma turma incrível, o Giba. Porra, então, é uma diversidade, se lidar com essa história toda, tentar controlar, fazer e montar um time. Eles entenderam que a questão ali era assim, nós vamos lutar um pelos outros. Se fosse assistir um treino nosso, Caio, sabe? Você dizia, esses caras não vão chegar a lugar nenhum. Era uma brigaria. Por quê? Eles confiavam tanto nos outros, eu digo sempre isso. Havia um espaço para cobrança. Um cobrava do outro, assim, ao limite, Márcio. Jovens que chegavam eram testados. Primeira coisa que você olhava era a vontade, esse PHD. A vontade. Então, o Serginho mostrou isso, era a representação da vontade. Não ia faltar vontade nunca. E essa geração, mas tantos outros também, mas se você conseguir observar, ver o quanto ele realmente está disposto a ter essa vontade, que você vai aprender. O resto você vai aprender, vai desenvolver, vai fazer. A vontade você não vai ensinar. Você não vai ensinar. Você vai querer, tem que ter vontade. Ok, mas eu não tenho. Eu tenho vontade de outra coisa, não disso.
O cara está disposto ali, ele vai se entregar. Entendeu? Então, assim, eu quero vender. Eu não sei, mas eu quero aprender. Você vai me ensinar a vender, porque eu quero aprender, eu vou aprender. Mergulho vai aprender. Vai aprender. Eu não quero, porque eu não tenho jeito, eu não gosto. Produtos. Você falou. Eu vendo sonhos. Eu vendo Visão de futuro. visão, conexão, propósito. É isso. Estratégia. Eu vendo pactos, sabe? Pacto. É pacto. Sim. Eu me irrito e me incomodo quando a pessoa rompe o pacto. Não, mas, cara, nós pactuamos isso, né? Então, isso é uma coisa interessante porque você começa a estabelecer uma cultura que, em certo momento, não era eu que afastava certos jogadores que chegavam. O próprio grupo afastava. Aham. Porque ele não havia alinhamento. Não tinha sinergia, né? Exatamente. Era aquele que eles sentiam que eles não estavam dispostos a pagar o preço que era necessário, que eles não tinham alguns valores que para nós eram fundamentais, sabe? Muitas vezes você tem um solista incrível, mas nós somos uma orquestra. Nós somos uma orquestra. Né? E as pessoas muitas vezes dizem, não, porque... Não, o Joel, nosso querido Joel J, tem uma frase sensacional, que ele fala, nós somos anjos de uma asa só. Sim. Precisamos dos outros para voar. E o voleibol é um esporte coletivo. Você faz tudo na interação. Isso é legal quando a gente para e olha para o mundo, né? Para empreender. É colaborativo, é complementar. Você é bom de vendas, mas eu sou bom de treinamento, Gestão. gestão, o outro é bom de produto, o outro é bom de... Junta tudo. Aí sim, porque ninguém é bom de tudo. É isso. Não é verdade? Então,